Primeiramente, gratidão pelo seu tempo, disponibilidade de estar Imagina. aqui para a gente bater esse papo, trocar essas informações tão preciosas, tão bacanas relacionadas a essa questão, né? Arquitetura energética. Adorei quando eu vi, conheci o seu trabalho, conheci o seu Diferentão, perfil. né? Mas não só diferente, mas necessário, né? E Com poucas pessoas certeza, trabalham com isso. Então, acho que é com muito certeza. válido a gente poder conversar. Adorei. Então, Eu obrigado adorei mais o uma vez. convite. Gratidão pelo convite. É sempre uma honra ter um espaço para falar, né? A arquitetura energética ela está começando, né, a aparecer assim, mais de uma forma mais destacada, né? Principalmente por conta do Instagram. Mas ela é muito antiga porque ela começa pelo Feng Shui oriental, né? Então a gente vem de conceitos muito ancestrais, a gente só está relembrando esses conceitos e, por favor, colocando em prática. Ah, perfeito, adorei. Ô Mari, uma das primeiras coisas que eu gosto de perguntar para os convidados aqui, né, para você contar um pouco sobre você e qual é a sua grande causa, o que que você acredita aí da vida, do seu trabalho, da sua Claro. empresa. Bom, deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu comecei na arquitetura energética fazem 2 anos, junto com a abertura da minha empresa. Até então eu era uma trabalhadora CLT, descontente com o meu ambiente de trabalho, dentro do centro de São Paulo, já ouvi falar no Vale do Anhangabaú, era lá que eu Já. trabalhava, num daqueles prédios super antigos. E até então gostava muito, porque prédio antigo não tem ar-condicionado, aquela coisa mais natural, zona. Só que à medida que os anos foram passando, né, as empresas foram se adaptando a uma estrutura diferente que eu considero assim um pouquinho desumana dentro da estrutura arquitetônica, tá? O resto, como seres humanos, vai variar. E aí eu fui percebendo, né, essas mudanças dentro do meu próprio espaço de trabalho e ali eu comecei a reconhecer que existiam coisas que precisavam ser trabalhadas. Mas até então eu ainda não tinha trazido para o meu consciente, né, para o meu eu, assim, como profissional, o que eram essas coisas, né. Sabia que tinha algo para ser trabalhado, mas ainda não tinha compreendido. Bom, eu me formei em arquitetura e urbanismo, 5 anos de faculdade, depois me formei e me especializei na área de projetos de interiores, tanto comerciais como empresariais, como residenciais, então tem toda essa bagagem. E eu cheguei num determinado ponto em 2017, que foi um ano assim do meu despertar, início do meu despertar, né, conhecimento das medicinas da floresta, foi assim, várias aberturas de portas diferentes para identificar o que estava rolando assim comigo. E foi nesse momento também que eu passei por um processo dentro da minha própria casa, que é um processo mais intenso, né? Dentro do nosso templo. E aí ali eu comecei a entender, né, conectando com conhecimentos, né, da Madrecita, de várias outras coisas que foram acontecendo ao meu redor, eu fui percebendo que as coisas não eram apenas a matéria, que existia uma profundidade ali muito, né, mais grandiosa do que eu poderia imaginar. Que aí que eu comecei a mergulhar, né? Falei, bom, estamos aqui, então vamos fundo. E aí eu comecei a mergulhar em vários conhecimentos, né? Então eu comecei a fazer várias formações. De 2017 para cá, me especializei em arquitetura energética, depois fui estudar radiestesia e radiônica, que também é uma questão de medição e imantação de energias. Fiz algumas outras formações em terapia dos ambientes, Feng Shui naturalista. Como um amigo meu gosta de falar, é Feng Shui da floresta. E aí fui me especializando em várias coisas e abrindo assim minha mente e criando o meu próprio método de trabalho, né? E foi daí que eu criei, né? Na verdade, eu sonhei com o nome Semeamor. Eu acordei com o nome, tipo, aqui já na minha cabeça. E ali casou com o que eu queria, né? Que é a sua pergunta aí. Qual que é o meu ideal? O nome da minha empresa, né, que é Semear o Amor, tem muito a ver com o meu propósito. Porque a gente, por exemplo, eu como arquiteta, eu como designer, energética, enfim, tradicional, eu não faço a mudança da casa. Eu te ajudo a você mudar a sua casa. Uhum. Então, eu não sou a pessoa responsável pelo
final e nem pelo dia a dia da casa das pessoas, né? O meu papel é semear, né? Colocar essa semente para que os moradores, né, as pessoas que utilizam o espaço possam expandir a sua consciência quanto aos espaços. Então, o meu trabalho é, né, espalhar a mensagem, comunicar, trazer novas perspectivas, de olhar para aquele lugar, e eu me vejo muito nisso, né? Então, atualmente, o meu trabalho, e que eu faço assim, com o maior carinho possível, é muito além de criar um projeto para o cliente e falar, olha, tá aqui, é a conscientização. Né? Uhum. É trabalhar com a espiritualidade, falando, olha, quais são as suas crenças? Como você se sente na sua casa, né? Não sei o que tem que dizer, o que é certo, o que é errado. Como você se sente? E aí, partir, né, desse ponto da percepção, da sensação, né, da imaginação, e partindo dessa base, começar a construir um espaço melhor. Que aí cai muito naquela questão, né? Uma casa ideal, ela é a casa que está conectada com o seu momento de vida. Sim. Não existe, né? A gente acontece muito isso dentro do ramo comercial. Às vezes as pessoas verem uma casa perfeita do Pinterest, fala assim, Mari, eu preciso dessa casa. Eu falo, olha, você vai conquistar essa casa. Mas essa casa aí é só uma projeção visual, né? Se imagina, eu falo assim para as pessoas, se imagina morando nessa casa agora. Você acha que todos esses sentimentos, sensações que você projetou naquele espaço já seriam, né, concretos agora? A Uhum. pessoa fala, ai, não, né, porque eu não mudei, o que mudou foi só o espaço. Eu falei, então, é exatamente isso. O espaço é uma construção do nosso ser, é um reflexo de todo esse processo. Então, eu acredito muito nessa conscientização e nesse trabalho, sabe? Que é meio terapêutico, que é meio psicologia, que é meio... Eu gosto desse casamento das Ai, coisas. adorei, adorei, É, muito louco, adorei. né? Não, não é louco, né? Isso que eu gosto É, de falar. É necessário, que bom que tem sim, pessoas trazendo essa mensagem, né? Adorei conhecer o seu trabalho e ver como essa mensagem que você expressa, né? De semear mesmo, né? De trazer ali uma ideia para a pessoa aprender a cuidar, né? Não é você que vai sim, fazer, não é o terapeuta, não é o arquiteto que vai resolver. com Porque certeza. é a energia de cada um, né? Como cada um se relaciona com as próprias energias e Com como ele certeza. cuida daquele espaço que ele vive, né? Que é o templo sagrado. Com certeza. E Então, como o espaço, ele muito mais do que matéria e muito mais do que visualidade, ele é carga energética, né? Ele é a sim. imantação dos seus pensamentos, sentimentos, emoções diariamente. Não adianta um dia, naquele dia você tá, né, assim, Shangri-La, você é a pessoa iluminada naquele dia. No dia seguinte, é natural, né? Nós somos seres humanos em evolução, estamos todos é, evoluindo a cada dia. Então é natural que você tenha dias em que você vai deslizar e tem dias que você vai falar, caramba, fica com orgulho, né? Nossa, olha só, há 2 anos atrás eu teria um comportamento totalmente diferente nessa situação. Olha como eu amadureci. Isso também é legal da gente se parabenizar, né? Da gente enxergar as nossas melhorias, mas também olhar para as sombras. Então, e onde que a gente está dentro desse momento, né? O ser humano, ele ocupa a maior parte do tempo da vida dentro de espaços. A Uhum. maior parte do tempo estamos dentro de espaços, de casas, de prédios e apartamentos. Você sai de um e entra em outro. Você tem períodos, né, de fluidez entre esses espaços, no meio da cidade, que também tem uma construção urbana, ou então no meio da natureza, que também tem uma construção natural, que é aí que a gente tem que entender a conexão desses dois elementos, que a natureza não está desconectada, por mais que a gente crie espaços artificiais, ela não está desconectada desse conceito, na verdade ela tem que estar alinhada. Então a gente está sempre permeando. Então é essa viradinha de chave, né, da compreensão. Sim, e sempre começa com esse processo de autoconhecimento, né, Mário? Quanto a pessoa se conhece para identificar suas Com emoções, certeza, né? E que sim, ciclo de vida ela está vivendo, quais são momentos desafiadores, momentos alegres, né? O quanto ela está tendo sim, de percepção ali, né?
de que algo Uhum. tá sendo bacana, ela está conseguindo identificar, tem algo que ela não quer olhar, às vezes as sombras, igual você falou, e aí acaba, né, não olhando para aquilo. E o Uhum. espaço que ela vive vai refletir, né? Sim, Um grande espaço de projeção, né? com certeza. Eu costumo falar que a casa ela tá tão intrínseca no nosso ser que quando a casa está desequilibrada, ela nos desequilibra. Quando nós estamos desequilibrados, nós desequilibramos a casa. Então, é como se fosse um órgão, né? Um órgão do nosso corpo. Não existe, né? Se nós temos um probleminha, seja um. Bateu, o corpo inteiro tá vibrando, né? Ali e pulsando e botando foco naquela dor naquele momento. A casa ela vai trabalhar na mesma energia. E principalmente agora, dentro de um processo, né, mundial que nós estamos, que todos tivemos que retornar para os nossos lares, a gente ganha um aprofundamento muito maior dentro disso. Porque existe um processo de autoconhecimento mundial acontecendo, uma movimentação ali, né, tá pulsando as coisas que a gente precisa resolver, estão falando, olha, tá na hora. E quem que tá abrigando? A casa. Então as pessoas começaram a perceber, falou, caramba, eu morava aqui e eu não me dava conta dos problemas, ou que eu não gostava desse bairro, ou como que era o bairro onde eu estava, né? Porque os locais eram apenas dormitórios. Então isso mudou completamente a nossa relação com a nossa casa. Então, assim, é pra já a mudança, né? É pra agora. É muito poético a gente às vezes falar, ah, não, né? Muito legal esse conceito, mas a mudança ela tá agora, nos pequenos detalhes, né? Tudo que a gente faz na nossa casa, desde os pequenos cuidados até a manutenção, até mudanças, enfim, é agora, né? Então, é um chamado. A mãe tá chamando, né? A mãe Terra tá chamando pra gente cuidar da casa. Então, vamos assumir, né? Esse BO. Sim. Não E um tem grande. jeito. Com certeza. Ô, Mari, e um grande primeiro passo também é olhando esse significado, né, que a gente dá para casa, para espaço, né? Não somente como dormitório, igual você falou, né? Sim, sim. Mas o quanto existe de relação genuína, né, que vem do nosso coração com esse objeto, com esse espaço, com tudo que eu estou vendo aqui, seja com os olhos físicos ou com os olhos da Uhum. mente, né, da alma. Então, eu acho que um grande ponto para a gente estar tá sempre semeando e disseminando é o quanto a gente se relaciona com as coisas, né? Se a gente vai na natureza e começa a aprender, reaprender a se relacionar com a natureza, né? Com sintonizar com aquelas frequências daquele Uhum. local ali que a Mãe Terra está nos trazendo, esse momento de reconexão com algo, a gente aplica na nossa casa, né? Então, Com certeza. adorei essa frase que você falou, não somente um dormitório, Uhum. né? Não é só uma casa, um espaço, um local. Seja seu, seja alugado, seja de alguém que você está morando, mas o quanto você se relaciona com aquilo vem de algo genuíno, né, do coração. Sim, Então, com acredito que certeza. você deve trazer muito isso também, né, de Sim, relações, cuidar das relações, como você se relaciona com o espaço, com os objetos, com os instrumentos. A gente trabalha tanto isso, né, na visão terapêutica, holística, sim, mas na sua casa também, ainda mais hoje, nesse ambiente remoto, onde o nosso trabalho, né, mudou de lugar muitas vezes e a gente trabalha na nossa casa. Então, mais um local aí para você cuidar, né? Não somente onde você sim. mora, onde você vive, mas onde você também coloca os seus talentos à disposição, né, de algo maior, seja pela internet, seja manualmente, né, você Uhum. trabalhando em casa. Então, Sim. essa parte das E relações. com certeza. E tem também uma questão de pertencimento, né? Isso é muito importante. A gente só coloca o nosso coração, seja o que for, né? Seja o nosso propósito, seja na nossa crença, seja na nossa casa, num relacionamento, no nosso trabalho, a gente só coloca realmente a nossa energia, o nosso propósito quando a gente se sente pertencente àquilo, quando aquilo não tem divisão com o nosso ser. E a casa, é importante que, se ela ainda não é esse espaço, que a gente cultive para que ela se torne. Porque existe um processo de amadurecimento. E a casa é um ser vivo, ela pulsa, né, de volta, a mesma energia que você está produzindo. Então a casa ela é um espelho, né?
Porque se diariamente, vamos falar de trabalho aí, né, dentro de um home office, por exemplo, se diariamente você está num quadro de estresse muito grande, ou você fica emanando que você não gosta do seu trabalho, né, qualquer coisa de desaprovação com o seu trabalho, você está imantando essas energias dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio espaço. E aí uma coisa muito importante, assim, muito importante da gente falar aqui, é que existe uma coisa chamada campo mórfico. Não sei, já deve ter escutado. Campo mórfico, para quem não sabe, programação energética que acontece. E na nossa casa existe o tempo todo. Existe de forma natural e tá tudo bem, e existe um campo mórfico que pode ser ruim para a nossa saúde energética, física, mental. O que acontece? O campo mórfico ele é produzido e ele é criado no nosso espaço a partir da programação dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, um quarto. Um quarto, você sempre dorme nesse quarto. Às vezes você nem tá com sono, você chega no quarto e começa a bocejar. Isso é um campo vibracional energético que está criado dentro do seu espaço de quarto. Ele tem uma configuração tanto visual como energética para ser um espaço de descanso. Então, quando eu trabalho dentro do meu quarto, logo eu posso me sentir mais preguiçosa. Eu posso ter menos vontade, menos motivação. Posso até fazer, mas o meu pique às vezes não é o mesmo. Então, esse campo mórfico daquele espaço, ele está interagindo. Agora, pensa assim, tá bom, Mário, tô aqui trabalhando no meu quarto e além de preguiçosa, tô chateada porque não queria estar fazendo essa atividade. Você tá colocando essa energia, né, de chateação, de desaprovação dentro do seu espaço de descanso. Então, quando você vai dormir, você não dorme bem. Quando você vai trabalhar, você não trabalha bem. Porque as energias, elas são incompatíveis. Então, é importante a gente ter essa percepção de como as energias acontecem, porque daí a gente não fica mais naquele cabo de guerra. A gente entende que os espaços têm os seus usos, têm as suas energias específicas, e que dentro da natureza a gente tem que respeitar, né? A gente não entra na água falando, ai, que droga, fiquei molhado. Não, a gente entende que a água molha, que quando tá chovendo vai molhar, que o sol vai esquentar. Então, a gente entende as forças naturais que acontecem e a gente aprende a respeitar e dialogar da forma que elas trabalham. E aí, pensando nessa carga energética, o campo mórfico ele é formado em todos os espaços. Assim como você quer almoçar assistindo televisão, e aí você não assiste televisão nem come bem, ali também tem um campo mórfico instaurado, né? Às vezes a gente fica colocando a responsabilidade só na questão lógica. E aí, para mim, questão lógica tá bom, às vezes ela funciona. Mas na maior parte das vezes, a questão lógica ela tem que estar casada com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade. Né? Você acha mesmo que você não está comendo bem ou não está trabalhando bem só por causa do fator XYZ, que você fez uma conta lá, tipo a Nazaré, e chegou num cálculo final? Não, né? Se perceba dentro do espaço que você tá respirando, né? Qual a profundidade da sua respiração? O que você está sentindo agora, né? Você está sentindo a cadeira que você está? A textura dessa cadeira? Né? A sustentação que ela te dá? Então, assim, é esse mindfulness, né? Essa presença de estar onde você está, fazendo o que você está. E quanto a trabalho, a gente tem um grande, assim, eu acho que até uma forma da gente aprender muita coisa dentro do nosso lar é trazendo esse trabalho para dentro, né? Porque a gente dividia, a gente falava, não, aqui é minha casa, meu templo, e lá é meu trabalho, então eu jogo para lá. E agora a gente está sendo forçado a olhar, porque trabalho não é só trabalho, é trabalho onde você coloca o seu coração, onde você coloca a sua alma, empresa com Sim. alma, é você colocar, né, o seu propósito, né, a sua essência para fluir. Então, quando a gente traz isso para dentro da nossa casa, a gente é obrigado a olhar para isso. E aí Por que o isso, bicho pega. por isso que as regras são outras, né, Mari? Não é mais o Totais! CLT que eu Não. tenho que passar 8 horas na frente de um computador fazendo alguma coisa e em casa eu vou fazer a mesma coisa.
né? É a gente aprender a criar uma outra Não forma de é. trabalhar em casa, tendo harmonia, né? Não Sim, somente repetindo o que a gente aprendeu ou fazia em outro local. com certeza. E também entender que não é porque você está em casa que você vai. Eu tenho uma galera que fala assim, ai, Mara, eu tô com dor na lombar, tô com dor nas costas, tô com dor na cervical, porque eu tô trabalhando do sofá, praticamente deitado, com a TV ligada, porque dá, e aí o notebook mais ou menos assim no canto. Você fala assim, ah, tem dias, não é um julgamento, né? Tem dias que você tá tudo bem, entendeu? Às vezes você tá aquele dia mais amuado, mais cansado, que não tá tão bem, tá tudo bem, né? O problema é você tornar isso um hábito. Porque Sim. energeticamente falando, você vai fazer uma confusão absurda na sua casa, né? Sua vitalidade, a sua motivação, a sua energia, os seus propósitos, eles vão ficar todos confusos dentro de todos os campos energéticos que a gente tem. Então, é importante se perceber e parar de ficar postergando, né? Ah, não, tá no sofá que tá bom, porque vai que eu tenho que voltar para a empresa, não vou comprar uma cadeira. Meu, mas essa cadeira é. A gente tá falando da sua saúde, não é só a cadeira pela cadeira. A gente tá falando da sua saúde, né? Você acha que 2 anos sentando torto, você não vai ter nenhum problema de saúde? Então, existe todas essas questões que têm que ser olhadas. E pensando também, né? Claro, tem gente que já está retornando para o trabalho em um sistema híbrido, né? Mas mesmo assim, é necessário que a gente tenha um espaço de trabalho pensado para o momento que estamos vivendo. Porque a casa, ela é o momento, né? Não, não vai deixar para depois, é o momento, é agora que está acontecendo. Não adianta você esperar daqui 6 meses, né? E vai esperando as coisas acontecerem, né? Então tem essa questão. E em pensar em instaurar, né, um espaço de trabalho na sua casa é essencial no momento que estamos vivendo. Eu tenho espaço de trabalho, meu marido agora está no sistema híbrido, né, de semipresencial, mas também tem, roubou minha mesa, mas tem mesa, tudo certinho, pensar em ergonomia, pensar no melhor posicionamento, né? Então, vou colocar. Ah, Mari, tá bom. Você tá falando que dormitório, então é ruim de ter uma mesa de trabalho. É, mas quantas pessoas você conhece que tem um espaço só de escritório? Isso não é uma realidade. Não para todas as pessoas. Existem formas também de você adaptar esse home office dentro do seu quarto. Como que faz isso? Você tem que encontrar um canto do seu quarto, você dedique aquela energia, aquele pode ser um trecho pequenininho ali, ó, 2 por 1, 1 por 1, não sei. Aquele canto, você tem que falar assim, aquele canto é o canto do trabalho. Eu não vou deixar roupa suja, eu não vou colocar coberta, eu não vou. Aquele é o meu canto do trabalho. Segmentado. Eu só vou sentar ali quando eu for trabalhar. Eu não vou misturar isso. Terminei o trabalho, eu fecho tudo. Eu não fico deixando o livro, apostila, notebook aberto, ligado. Não, fecha tudo, acabou o seu horário de trabalho. Fechou, acabou. Aqui Sim. é a área de dormitório, então é importante que a gente tenha essa disciplina, né? Que é a gente que tem que fazer isso no final. Esses limites, né, a gente que cria para nossa rotina, para nossa forma, seja de trabalhar, seja de cuidar das nossas energias, seja cuidar do espaço, né? Com Então certeza. esse contexto nos colocou nesse momento de rever, né, formas de trabalhar e formas de se cuidar, seja a sua saúde, igual Sim. você falou, ter uma poltrona com ergonomia, seja ter uma mesa, ter um local, não ficar, né, Uhum. no sofá pulando de um lugar para o outro. Antigamente eu ficava no puff o dia inteiro com o notebook no colo. Olha só, olha que visão de Dá até trabalho. palpitação. Então, como que hoje a gente começa a perceber, né, que existe algo além ali que você está colocando, Com as suas certeza. energias, a sua saúde. Então, não é somente ter algo a se fazer, né? Um trabalho. Trabalho é aquilo que você tem que fazer, tem que entregar, tem que mostrar, tem que, de alguma É forma. tudo, Mas né?
É, como que isso flui, como que a gente flui nessas Exato, energias, né? exatamente. E pensar também, gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre como nós podemos trabalhar os campos vibracionais dos elementos que estão ao nosso redor para nos ajudar dentro do nosso trabalho. Então, dentro do Feng Shui natural, a gente fala da distribuição dos 5 elementos dentro da casa. Da Uhum. casa, do edifício comercial, não importa. Porque tudo funciona da mesma forma. A partir do momento que a gente fecha o prana dentro de 4 paredes, a gente cria uma estrutura artificial, a gente faz com que ele se movimente de forma diferente. E não fazendo isso da forma correta, a gente pode deixar com que ele fique doente ou desvitalizado. Então a gente tem que cuidar da energia vital que está percorrendo agora, neste momento. Meu corpo está chegando na cadeira, passando todas as estruturas concreto, toda a laje, todos os pisos e pavimentos e voltando para a terra e também indo para o meio celeste. Então a gente tem esse movimento, né? Essa movimentação acontecendo o tempo todo. E quando a gente fala dos 5 elementos da natureza, a gente também pode se utilizar deles para promover algumas coisas dentro da nossa casa. Então, por exemplo, Mari, sou uma pessoa dentro da. Eu trabalho muito com astrologia casada com Feng Shui. Então, eu parto de uma análise do ser para depois ir para a análise do estar, né? Então, quem é você? Independente de casa, sei lá, que planeta que você tá, né? Quem é você hoje? Qual é a sua distribuição energética no hoje? Ah, eu sou uma pessoa que tem, sei lá, 50% no mapa astral de elemento ar. Nossa Senhora. É uma pessoa que tem facilidade de comunicação, que é muito criativa, mas também pode ser muito aérea. Que tem dificuldade de materializar coisas, né? Não consegue dar andamento, às vezes, a apenas um assunto, gosta de ficar pulando de um tema para o outro. Então, uma pessoa que está no campo das ideias, está aqui fluindo igual o vento. E o meu trabalho, eu preciso ser administrativa, tenho que sentar e fazer. E não consigo. E dentro de casa não acontece. Tem que trabalhar o quê? Materialidade, estrutura. Quem vai te puxar para baixo? A terra, né? Quem vai te aterrar. E aí, dentro de uma estrutura, pensando na arquitetura, você tem que utilizar materiais que te aterrem. Então, mesas sólidas, cadeiras robustas, utilizar cores terrosas, todos esses elementos, você fala assim, ah, Mari, mas por que isso vai interagir? Porque a gente está falando de um campo vibracional. A gente está Sim, tem uma falando... vibração. Exatamente, a gente está falando do seu chakra básico, seu chakra da manifestação, da materialização ali. Então a gente tem que vibrar com o quê? Com elementos que estejam vibrando dentro da mesma frequência. É que nem uma estação de rádio, né? Você não coloca na 101.7, quer escutar Kiss FM, você tem que sintonizar na rádio que você quer. E os nossos chakras, eles estão conectados com a materialidade que está ao nosso redor. Então, existe vários estudos, eu faço isso, inclusive antes de projetar, faço todos os estudos para entender quais são os campos energéticos dessa pessoa hoje, né? Quais são as potencialidades energéticas dela. Então, às vezes, uma pessoa com muito elemento água é ótimo, é uma pessoa intuitiva, que tem sensibilidade, que pensa no outro, né? Uma pessoa que tem essa conexão emocional com o outro, mas ao mesmo tempo, às vezes, pode ser uma pessoa que se desequilibra emocionalmente muito fácil, que dramatiza muito as situações. Então, é importante entender qual é, né, a composição da pessoa no hoje. Lembrando que a gente está aqui justamente para evoluir, então, quando vem as sombras e as fraquezas, a gente precisa olhar para elas para que a gente possa evoluir. E, a partir disso, criar espaços onde a gente está neste momento que nos deem essa potencialidade para que a gente possa evoluir. Então, não ficar só, beleza, eu vou ficar aqui só no meu signo solar. Isso é muito raso. É muito raso. Porque você não se permite conhecer coisas, assim, muito profundas sobre si. Assim, sério. Tipo, a astrologia, cara, é incrível. E, assim, ela tem gente que taxa como
pseudociência e tal, tudo bem, pode ser, não ligo para os termos, né? Mas é uma ferramenta, assim como muitas que a gente tem, né? De suporte para a gente olhar para dentro, que é isso que a gente está fazendo o tempo todo. Na verdade, tudo que está ao nosso redor somos nós mesmos, né? Não tem divisão, somos tudo, né? Ao mesmo tempo, né? Essa cômoda tá aqui sou eu, porque fui eu que pintei, então eu escolhi a cor, então ela reflete o que eu gosto, né? A minha energia no momento que eu fiz aquilo, então não existe divisão. Mas existem todas essas coisas dialogando porque a gente sempre evolua, que não sei, para mim é o único motivo, né? É o único motivo. Perfeito. Adorei, adorei. Eu vejo muito isso, né, nesse caminho do xamanismo, principalmente, o como que a gente utiliza essas energias da natureza que estão ao nosso redor a nosso favor. E a Com gente não certeza. fica numa briga, né, contra eles ou vibrando em campos que não nos fazem bem. Uhum, Então, como que a gente utiliza uma verdadeira inteligência, né, do nosso espírito para aproveitar uhum, essas energias? Se você tem uma casa, né, tem mais próxima à natureza, como utiliza aquilo? Se você uhum. mora em um apartamento, como que você utiliza o que você pode acessar, né, nesse local? Então, é uma grande forma de você se sintonizar. Eu já passei por Com muitos certeza. processos de que realmente demora para quem está muito aéreo, está muito na mente, para você sintonizar novamente com aquelas frequências da natureza. Uhum. Então, né, acredito que todo o processo energético dentro de uma casa, dentro de um local, empresa, o que for, é preciso um grande cuidado, uma grande determinação de você cuidar daquele espaço, porque é onde você vai passar grande parte da sua vida e você É, vai se colocar à disposição daquelas energias, né? Então, se sim. muitas coisas acontecem, você mora em casa com muitas pessoas, se você tem, né, somente você tem uma visão diferenciada, como que você começa a não se perder nesse meio do caminho, né? Ah, porque tem outras pessoas, eu não consigo fazer o que eu queria, não consigo deixar a casa como eu gostaria, mas você precisa adentrar nesse espaço realmente de cuidar dessas energias, né? Com certeza. E eu acho que a primeira palavra assim que me vem na mente é consciência, né? Não importa o que esteja acontecendo no seu redor, se as pessoas não compreendem, a consciência é o primeiro passo. É você entender verdadeiramente que você precisa fazer aquilo. E aí, a partir disso, né, de você entender, você trazer isso para sua consciência, as coisas vão acontecendo. Porque pode parecer, para quem assim é leigo no assunto, nossa, o que que ela vai fazer aqui, né? O que que é esse tal de projeto natural? Meu, é natural porque é da nossa essência, não é tipo algo extraordinário, algo fora do padrão, algo que a gente não conheça. Pelo contrário, é algo que a gente está 100% conectado, porque nós somos reflexo disso. Então as pessoas falam assim, ah, eu preciso ir para a natureza. Tem momentos que a gente precisa. Mas e por que a natureza não está na sua casa? Sim. Porque a natureza não está refletida no seu próprio lar. E não é só plantas, é plantas também. Com certeza, as plantas são maravilhosas, né? Trabalhar as energias das plantas, entender qual planta representa qual elemento, com ervas, enfim, é maravilhoso. Mas entender que existe muito além. Né? Você pode se conectar com fontes de água, você pode se conectar com plantas pendentes, com acabamentos diferentes. É sair da mesmice e buscar essa conexão em tudo ao nosso redor. Né? Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas esse projeto energético aí, o que é isso aí? Eu falo assim, não é nada mais do que você, na sua essência. Não é nada mais do que a sua essência, do que você já sabe. Você só vai perceber, assim, que é tipo um relembrar. Sabe, essa É, conexão do relembrar? Porque a sim. gente sabe, né? A gente sempre soube. A gente só está afastado desse conhecimento. A gente pode ter esquecido. Mas ele está dentro de nós. Né? Todo mundo sabe, por mais que, sei lá, uma pessoa que tem muito calor, ela sabe que é melhor ter uma janela aberta com uma brisa gostosa, né? Podendo ouvir o barulho dos passarinhos, ter uma árvore na frente, uma praça, do que ter um local todo fechado, com ar-condicionado, escuro, com isso filme. A pessoa sabe, é natural. Ninguém gosta de uma grade na janela.
né? A gente faz isso porque a gente tem medo, né? O nosso ego aí tendo medo das situações. Mas na naturalidade, se você perguntar para alguém o que é um ambiente gostoso, né? A pessoa vai descrever assim praticamente a natureza. Ah, eu amo praia, eu amo a cor do céu azul, porque isso é nosso. Então é só aprender, né, com uma forma consciente, responsável e assumindo mesmo esse posicionamento frente à vida de falar, eu vou trazer e eu vou dialogar com isso e eu vou mudar, né? A forma com que eu me relaciono com a minha casa, com o meu trabalho, com as minhas atividades diárias, a partir disso, desse pertencimento. Sim, E assumir, né? sim, e se você gosta, né, de algo que te faz bem, né, em algum outro lugar que você vai, seja natureza, seja praia, como que você adapta aquilo que te faz bem, que você tem lá no seu dia a dia, na sua casa, né, Com no seu certeza. quarto, e como que você E tem consegue... formas maravilhosas. Eu gosto muito de trabalhar com cores, né? Porque Uhum. as cores também são pura vibração. E dependendo da cor que você coloca, não só em você, como roupas, acessórios e outros elementos, as cores que você coloca no espaço, ela muda a sua frequência sim, né? Então, por exemplo, se a gente fala de cores acinzentadas, a gente está falando de frequências que são mais baixas. Então, por isso que às vezes a gente fala, ai, a cor do desânimo, né? Às vezes a cor da apatia, porque é uma ausência, né, do pigmento. Agora, uma pessoa que está no espaço vermelho, no espaço amarelo, né? Qual que é a diferença quando ela está no espaço azul ou no espaço violeta? Existem diferenças nítidas de comportamento, de sensação emocional perante esses espaços. Então, a gente pode, sim, utilizar uma paleta de cores assim absurda. A gente está na melhor época para fazer isso, porque nunca se viu dentro do setor de construção uma diversidade tão grande, né? De tudo que você imaginar, de acabamento, de cor, de tudo, de mobiliário, né? De iluminação. Existe assim um leque absurdo de coisas que a gente pode fazer. Muitas E possibilidades, né? muitas. E trabalhar assim coisas, elementos da natureza, paisagens da natureza dentro de paleta de cores é muito simples. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito, porque eu faço todo um estudo, né? Eu pergunto para a Uhum. pessoa, qual é o seu lugar preferido no mundo? A pessoa fala, quê? Tipo, que pergunta estranha. Eu quero saber. Qual que é o melhor lugar? Assim, tipo aquele lugar que você... Eu gosto de falar que é o local de poder, né? Porque a nossa Uhum. casa é o nosso local de poder, mas sempre existe um lugar no mundo que você chega lá e você fala, nossa, parece que eu estou conectada aqui. Não sei se em outra vida eu nasci aqui. Sabe essa coisa? É igual quando a gente fecha os olhos e vai para aquele local, né? O local Sim, mais secreto ali, que é seu e que você tá exato. bem, né? Que você se Que você recarrega. reconhece, né? Parece que, sei lá. E aí a pessoa, tá bom, Mari, eu acho que é a cidade tal, no meio do campo, porque lá tem uma árvore X, uma araucária. Eu falei, então tá, a gente vai trabalhar com o formato da araucária, com esse tipo de madeira, com esse tipo de folhagem. A gente vai trazer isso aí que te toca na sua profundidade, a gente vai trazer para dentro da sua casa, porque não é à toa. Uhum. Aquilo ali tá dialogando com você. Você não sabe como, você vai descobrir. Mas trazer, né, o que você ama. Não fica só assim, numa coisa inconsciente. Ah, eu gosto lá da araucária. Aí passa na frente da árvore por 2 minutos, sente aquela emoção, sabe? Que não sabe nem explicar e passa, né? Mas as coisas estão aí justamente para a gente processar, sentir e se utilizar dessas energias, né? Por que não? Às vezes você foi uma araucária na outra vida. Ô, Por quê? Mari, e eu acredito muito também, né? Trago isso na empresa com alma, porque é uma coisa que a gente acaba vivenciando no nosso processo pessoal, né? De ter um local como se fosse um local que você cria o seu altar, né? Que você cria ali um espaço de você se conectar com a sua espiritualidade, como se fosse um centro, né? De Uhum. firmamento, Sim. um ponto ali de centro mesmo das suas energias, da onde vem a sua fonte, talvez o lugar mais elevado, né, que você se conecta. E a importância de ter, né, um altar pessoal dentro da sua Com casa para certeza. recarregar suas energias, para ser um ponto de referência, para ser um ponto de Sim. proteção,
para você, né, trazer ali uma vela, um incenso, né, colocar ali os seus cristais para que aquilo possa emanar, né, de uma maneira muito fluida, muito energética. A importância disso também, eu já falei muito isso nas empresas, né, de você Sim. ter um local ali realmente para poder conectar com tudo que apoia a empresa, com as pessoas se conectarem com aquilo. É, Então, é engraçado você falar isso, né? Interessante, porque as empresas, as mais antigas, né? Agora as coisas estão mudando, mas elas adoravam colocar aquele quadrinho, missão, visão e valores, nossa, né? batido, né, que é Assim, só da parede. batidão, que às vezes você vê e você fala, nossa, eu tenho certeza que esse valor, né? Porque não faz sentido. Mas era aquele quadrinho, que era onde o quê? Eles ancoravam, né? Um eixo, digamos assim, estruturador do que a empresa representava. Talvez não naquele momento atual, mas talvez quando foi fundada, enfim, aquele foi o eixo, né? E isso está muito conectado com essa questão que você levantou do altar. Porque o altar, né, essa energia espiritual da crença, da estrutura, ela é o nosso quinto elemento, a quinta essência do universo, o elemento éter, né, que vem a partir do equilíbrio de todas as outras energias. E é fundamental que a gente tenha essa energia bem estruturada, porque é a nossa base, né? É ela que fundamenta e estrutura todo o resto. Por exemplo, eu vou ter uma motivação no trabalho. Mas por quê? Eu quero ter saúde. Mas por quê? Eu quero. Mas por quê? É tipo o qualquer, nosso grande qualquer momento de porquê. desconexão, qualquer forma de que te vai desconectar, você lembrar daquilo, né? Exato, né? Tipo, pelo que eu trabalho? Que nem você perguntou, mas por que, Mari, você quer fazer isso? Eu quero levar luz, eu quero levar consciência. Então, quando eu mesma estiver perdida dentro do meu propósito, eu lembro do meu porquê. Então, a crença, o altar, ele é muito mais do que os elementos que estão ali dispostos, né? Ele é o nosso porquê. Toda vez a gente lembrar, e quando a gente fala de empresa, a gente está falando de uma energia muito mais forte, né? Porque a gente está falando de uma egrégora. A Sim. egrégora de pessoas que estão trabalhando em prol da mesma coisa. Às vezes Aqui, tem pessoas que estão meio perdidas ali, né? Estão na empresa por propósitos errados, talvez, às vezes só confusas porque, eu preciso só do dinheiro. Isso acontece, infelizmente. Mas é importante ter uma estrutura, que é o que vai puxar todo mundo nessa energia junto, falando, o nosso propósito é esse, a gente tem, né, um quê maior, uma estrutura maior por tudo, né? Atrás de tudo isso que está acontecendo, né? Existe uma estrutura maior. A gente tem, né, um propósito de ajudar uma ONG, de, sei lá, de ser educadores para trazer educação para crianças de baixa renda, enfim, né? E sempre existe um propósito maior por trás daquilo. A gente só precisa estruturar isso dentro de nós. Então, o altar, ele é esse espaço visual e energético onde a gente vai ancorar esse propósito diariamente. sim, eu fico Né? muito feliz quando eu vou visitar, né, amigos terapeutas. Entrou alguns aqui, a Dani, o Getúlio, com certeza pessoas, né, que estão nesse mundo holístico, eles sentem já de ter um altar onde Com vai certeza. trazer ali a sua conexão, a sua espiritualidade, né? Com seus guias, Sim. com seus mentores, com os elementos que trazem ali uma energização. Mas isso fortalece no trabalho, fortalece, né, na egrégora, tudo que você está trazendo ali no seu dia. Então, a importância, né, de cuidar dessas energias para que, além de você não imantar energias negativas, vibrar em frequências não tão boas, mas também ter um local que te recarregue, né? Ancore. E quando vibrar, né, fora do caminho, que você consiga voltar para ele, né? Sim. Porque a gente tá lá, né, seguindo. Às vezes a gente dá aquela desviadinha, e você fala, não, calma aí, deixa eu voltar. E uma coisa que eu gosto de falar muito, eu faço atendimento direto para quem tem clínica, né, local de atendimento, porque eu já trabalhei na área da saúde, então isso dá um plus, assim, na minha compreensão de atendimento com pessoas. Eu já fui massoterapeuta, então atendia descalço e tal, porque eu sentia que o negócio vinha muito forte. E o que acontece Descarregar muito, logo. ia direto para a terra, né? O que acontece muito com o pessoal que trabalha com terapia, direto com a pessoa, né, com esse contato do corpo, é da gente precisar se proteger também.
Não que a Sim, pessoa tenha um mau intencionamento, não isso, mas é porque existem energias que a gente não compreende, energias que são densas, né? Dentro da espiritualidade tem coisas assim que às vezes não são para ser suas, então é importante também esse altar como uma forma de proteção e de redirecionamento. Quando vem uma energia densa, uma energia que não é para estar aqui, a gente mostra, olha, aqui você não vai ficar, né? Porque a gente tem bem ancorado naquele espaço de trabalho o nosso propósito e a nossa egrégora espiritual que está cuidando disso. Então a gente coloca. E dentro da sua casa também. sim. Sim, tanto quanto um espaço, né, de você cuidar para proteger ele, né, ter aí as suas formas de proteger o seu espaço, né, seja com o que Uhum, você acredita, né, com com certeza. elementos, com magias, com é, alguns objetos, o que for, mas aquilo que vai proteger o seu espaço, onde você atua, você cuida, né, de outras pessoas, Uhum, trabalha os campos energéticos ali de forma muito intensa, e tanto também para você descarregar aquelas energias, né, que talvez tenha ficado em você. Onde você descarrega? É um com potinho, né? certeza. Eu já vi É, muitas dicas, né, de potinhos com carvão, com enxofre, com sal grosso, para isso. você descarregar Uhum, aquelas energias. Como que você vai dissipar, né? Não ficar, porque se é, ficar em você, você trabalha, vai fazer outra coisa, trabalha, vai fazer outra coisa, aquilo vai imantando em você com essas energias. certeza. E E qualquer aí momento que você tá fraco, né? até de levar para sua casa, né? Se você Com trabalha em outro certeza. local e volta para casa, será que você está trazendo energias de fora? Sim. Será que você está Uma, se limpando? sim, uma coisa que eu gosto de ensinar bastante é o ralo energético. Que aí você pode fazer ou com carvão ou com cristais escuros, turmalina, obsidiana, enfim, e ônix. E aí você faz um ralo e você programa. Esse ralo é um pote escuro com vários cristais. Você Uhum. programa esse ralo, fala assim, olha, aqui todo final de dia eu deposito, eu limpo, né, essas energias. E fazer essa rotatividade de sempre estar limpando esses cristais, de sempre estar. Porque isso faz parte do seu trabalho, né? Você não pode renegar isso. Porque é um dia, é muito fácil. É um dia que você não tá muito bem, é um dia que você tá mais fraco, que não dormiu, que não comeu, pronto, né? Vai pegar. Você carrega essa energia para dentro da sua casa, você, enfim, você desestabiliza a sua saúde energética, e isso é muito fácil, né? Muito fácil. Sim, sem querer a gente não percebe o quanto a gente não cuida, né, das energias. E aí a gente só vai lembrar depois, quando tá mal, quando algo espiritual desceu para o emocional, vai para o corpo físico, e aí você fica É, doente. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Porque você não cuidou, porque com você não certeza. preveniu, porque você achou que era desnecessário, porque você esqueceu. Sim, né? Renegou, né? Tô com preguiça. E eu falo isso também, nossa, isso aí eu bato bastante martelo sobre a limpeza energética das casas, né? Assim como eu falei no começo sobre a questão das energias que a gente está imantando diariamente, que são muito boas, mas às vezes não tanto, né? Os nossos estresses por conta de trabalho, as nossas revoltas por conta de política, né? Mas a gente fica tão bravo, nossa, né? Parece, sei lá, é uma descarga energética, às vezes muito forte e muito involuntária, né? Dependendo da situação, né? Aí você vai lá e assiste o jornal, e o jornal tá falando aquele monte de coisa ruim. Tudo isso tá entrando dentro da sua casa. Você tá abrindo a portinha e falando, seja muito bem-vindo. Olha aqui tá o sofá, pode sentar. Né? Quer uma água? Você fala assim pra energia, porque você está convidando ela para entrar na sua casa. E aí que a limpeza energética frequente é necessária, porque você fez isso, todo mundo fez isso em determinado momento. Teve um pensamento, às vezes inconsciente, que não era tão legal, se revoltou com alguma coisa, teve uma mágoa, enfim. Isso está dentro da sua casa. Você vai falar assim: olha, querida, muito obrigada, já entendi que você está aqui, mas beijo, tchau, volta pro universo. Né? Sim, Volta a ser neutra. Vai lá, vai lá. porque senão até ambientes, né, onde tem conflitos, né, reatividades, né, os chakras Nossa. inferiores agindo e reagindo instintivamente, né, só energias sendo afetadas ali, você não cuida daquilo, aquilo vai impregnar no espaço, né? Tem Sim. vezes que a minha esposa aqui, a Cat, ela fala assim,
Vamos dar uma defumada? Vamos Tá dar uma precisando. limpada em tudo? Mas sabe uma coisa que acontece muito? Dentro do campo mórfico também, né, coisas naturais, mas também programar brigas. Vamos supor, você está na cozinha, cozinhando, aí nesse momento que você mais conversa com a sua esposa, porque dentro daquele momento é o mais prático. Aí vocês estão conversando, aí teve uma briga. Beleza. Começou um padrãozinho ali. Aí na outra semana teve uma briga. Chega um determinado momento, se aquilo vai se tornando muito frequente, que a briga não começa mais por nós, começa pelo espaço. Porque o espaço ele já está tão imantado que quando você entra, você já sente uma carga energética densa. E aí você começa a discutir pelo próprio mal-estar que você está sentindo no lugar. E aí não parte mais de nós. Então, para você ver como a casa ela é um espelho muito É grande, viva, né? né? Porque ela começa a incitar em nós comportamentos que a gente programou nela. E não adianta reclamar, fomos nós que fizemos, né? Pois é a mesma forma, né? Do quanto você cuida das suas energias, do quanto você cuida da sua casa, né? Do seu espaço, porque se tá Sim. ruim, você programou para estar ruim. E o que que você está fazendo com aquilo? Você está É, deixando do jeito que tá? Você está querendo mudar? Qual o sim. custo-benefício de continuar assim? E dentro de estudos de mediunidade, essas formas, né? Essas energias que vão sendo impregnadas em locais que não têm cuidado. Assim, na nossa casa, que a gente está aqui constantemente trabalhando e fazendo, e por mais que não seja perfeita, a gente está, né, trabalhando por isso, é difícil ficar nesse nível. Mas, por exemplo, casas muito abandonadas, ou que estão pessoas idosas que já estão, assim, muito senis e tal, às vezes começam a formar tipo, volumes energéticos Sim, grudados nas coisas, né? Volumes que têm forma, que têm cor, que têm cheiro, né? Então, assim, dentro do campo espiritual, muito, o buraco é muito mais embaixo, né? Existe sim. uma preocupação muito maior dentro do campo que a gente não consegue ver, dentro da materialidade. Então, esse ancoramento energético do altar, essa consciência do cuidado, e essa disciplina de entender o que você precisa fazer e fazer. Então tô sentindo mal, defuma, acende uma vela. Tenha sempre um ancoramento de um guia para você chamar, né? Não fique sozinho. Aceite que sempre vai ter alguém ali para te ajudar. Né? Chame por ajuda, né? Não sei, independente da sua crença, mas coloque essa crença para fluir, peça ajuda para que seres maiores possam te dar essa luz para que você possa cuidar da sua casa, essa estrutura para que você possa mudar as coisas que você precisa na sua vida. Então é fé, né? Sim. Falar da crença e uma crença verdadeira, né? Isso que é o mais importante, né? Não adianta você professar uma fé que não é sua, né? Mas eu vou sempre na igreja. Tá, mas na igreja também deve estar precisando de limpeza energética, porque não é o espaço em si, né? É a intenção que você tem. Exatamente, porque senão as pessoas falam, né? Não, eu faço oração na minha casa, eu manto, mas espera aí, você está mantrando por mantrar? Você está rezando por É, rezar? Ou está vindo ali realmente uma intenção genuína do seu coração, onde você coloca sentimento nas com suas certeza. energias, né? Seja para dissipar, seja para eliminar, seja para purificar, o que for. Mas que não seja por fazer, né? Porque senão você está Com seguindo certeza. alguma regra que alguém te disse e você nem sabe o que você está fazendo. Sim, você está Então é muita fazendo uma consciência. repetição, né? Uma repetição Sim. de palavras que não quer dizer nada. E aí que a gente entra, né? Por que, que os campos mórficos, os campos energéticos da casa, eles são tão fortes? Porque eles são reais. Quando Sim. você expressa uma raiva, você não está fazendo uma cena. Você está expressando o que está te amargurando dentro do seu ser. Então aquilo tem uma potência gigantesca. Quando você expressa alegria, você está sendo autêntico, né? Às vezes vem até a alegria da nossa criança interior, ali colocando para fora algo muito bom, muito genuíno. Então não adianta a gente tentar combater energias que são naturais e têm essa potência com orações que não estão nem perto disso. É, sem alma, né? Sem coração. Sem essência, sem verdade. Então,
primeiro passo Sim, é você acreditar, né? sim, com Acreditar certeza. naquilo. Nossa, Mari, a gente tem muito assunto para conversar. Adorei que Ah, a eu sou gente fala a geminiana, mesma viu? língua. A gente fala a mesma língua, é isso que eu acho demais, né, de conhecer pessoas nesse caminho, nessa jornada, que a gente tem uma comunicação que flui muito bem, né? E adorei conhecer seu trabalho, todas as dicas que você trouxe aqui, também acredito em todas, porque também a gente faz aqui, a gente pratica, a gente leva para outras pessoas, né? Seja aí Com no nosso certeza. trabalho, seja das formas de você cuidar das suas energias, da sua espiritualidade também. Então tem muita coisa, a gente pode marcar outras lives aí, hein? Com certeza. E a gente podia aprofundar, nem sei, eu começo a falar, eu perco a hora, nem sei que horas são. Aprofundar também dentro, por exemplo, a gente falou sobre home office, sobre a casa, sobre como isso está conectado, mas a gente também pode falar sobre o aprofundamento dentro do ambiente corporativo, né? Sim, Segue uma lógica parecida, mas ainda assim é diferente, porque ali existe uma egrégora diferente, uma disposição de arquitetura, de parte técnica diferente. Então, existem muitas pessoas com crenças, essências diferentes. Como que eu faço um altar dentro de um espaço corporativo, né, sem ofender ninguém ou sem sim. desconsiderar a crença de alguém? Então, é importante ter um estudo muito grande e também que seja uma pessoa que esteja à frente, né, um líder que seja muito consciente, que seja a pessoa que Sim. faça. Então, esse é um assunto muito legal. Nem sei se dá tempo. Porque a troca energética, né, é muito rápida, né? Muita gente, muitas É. coisas, muitas crenças, muitos pensamentos, muitas ações acontecendo ao mesmo tempo no mesmo local e com toda essa egrégora do plano espiritual agindo, né, naquele Sim. ponto daqui do psicogeográfico, né? Aqui no físico. Sim. E com as Então, vibrações do escritório ou do local de trabalho fluindo ali, totalmente diferentes, né? Então, sim, como que eu posso criar uma equipe que materialize, que crie, que tenha motivação? Você precisa trabalhar com pessoas que tenham potencialidades energéticas diferentes. Não adianta colocar todo mundo que é de água numa baia só e falar, olha, sim, materializa. Às vezes não vai sair. Ou pegar todo mundo que é de área e falar, ó, materializa. Não vai acontecer, porque são pessoas, além da nossa questão, né? A gente fala, ah, mas eu tenho, sei lá, um tino maior para isso ou para aquilo. Isso dentro do mundo energético está totalmente explicado. Está totalmente explicado. Está sim. dentro da sua Eu, carga eu, energética, né? eu trago muito isso na empresa com alma também, nesse conhecimento das pessoas, daquela equipe, para que seja multidisciplinar, Isso. mas não somente nas habilidades técnicas, né, soft skills, Uhum, mas na parte energética, parte com espiritual. Então, se eu estou certeza. colocando, eu conhecer o mapa realmente de cada um, eu chamo de raio-x. Cada pessoa tem que ter o seu Isso. raio-x para que você consiga compreender se você está no local certo, com as pessoas certas, no local correto, para você poder fluir e entrar no seu flow, entrar na sua Exato. expansão de uma maneira natural, não se forçando, se moldando a estar num local, numa equipe, num grupo que você não se vê. Né? Então a É, importância disso, isso é. e aonde, né, também, né? Porque às vezes a pessoa tá na habilidade certa, na atividade, enfim, tá tudo certo. Mas ela não tá produzindo ou não tá bem. Meu, olha pra mesa dessa pessoa. Ela tá com a Sim, cara, ela tá olhando pra parede e tem um ar-condicionado em cima. E ela tá de costas pra todo mundo. Você acha que porque você botou ela de castigo ela vai trabalhar? Não, né? É saber posicionar as pessoas de forma natural, com que elas possam ter uma boa visual, né? Onde eu estou sentado, o que eu vejo? Eu vejo uma boa paisagem, né? Tem um quadro, tem um espaço onde eu me sinta tô de costas, né? confortável. Tô de costas para Exato. alguém, tô de costas para saída. Nossa, eu falei isso, me deu até um gatilho, porque eu lembrei que há muitos, muitos anos atrás, quando eu ainda estava estudando arquitetura, eu sentava olhando para a parede, de costas para todo mundo, e eu ficava do lado de um corredor. Era a morte. Porque assim, parecia que eu tava, sabe, isolada do mundo. E às vezes uma por espaço, por falta de pensamento, às vezes da própria pessoa que construiu o local, enfim,
quantidade de possibilidades imensa de dar errado e de dar certo também, não existe essa sensibilidade, né, de olhar para aquela pessoa e falar, olha, você, né, você dentro da sua cultura, do que você gosta, com quem você é hoje, do jeitinho que você está agora, qual que é o melhor para você, né? A Onde pessoa você... perceber, né? Parar Exato! e sentir o que está Ter uma acontecendo. cadeira confortável para aquela pessoa, uma mesa que se adeque àquelas atividades. É todo um conjunto de cuidado para que a pessoa se sinta verdadeiramente única, especial, pertencente àquele lugar. Porque enquanto ela não se sentir pertencente, não só à empresa, como também ao espaço físico, ela não vai entregar o coração dela. Não Sim, vai. Tanto que se perfeito. aparecer uma outra oportunidade, tchau. Porque Uma ela não vista se melhor, a pessoa conecta. já vai. Ela não se conecta. Assim, a pessoa deu mancada? Não. Ela tá cuidando do campo energético dela. Ela tá buscando. Ela ainda, talvez consciente, não saiba disso, mas ela tá buscando algum lugar que ela fala, meu, sentei e falei, era aqui. Sabe isso? Quando a gente se muda de cadeira e fala, não sei porquê, mas aqui tá melhor. É isso. Sim. Né? Essa, E essa fazendo conexão. escolhas, né? Fazendo escolhas o tempo todo. Tá bom ou não tá? Tá bom ou não tá? Cuido disso ou não cuido, né? Negligencio o que eu tô sentindo agora e vou deixar postergando para isso, né, virar outra coisa no futuro? Ou eu realmente decido cuidar, seja aqui do meu trabalho, da minha mesa, do meu espaço, da minha casa, das minhas energias, né, para não levar isso para minha casa, o que está acontecendo no trabalho. Então, uma grande decisão consciente aí para as pessoas fazerem. Vamos marcar uma live então para a gente falar somente de empresa, hein? Vamos, vamos, com certeza. Hoje a gente falou muito aí, né, do home office, muito dessa questão da importância de como começar, né, do porquê de fazer isso, quais os malefícios que vai acontecer. Então, um conteúdo que tem muito rico. Adorei conhecer seu trabalho, adorei conhecer Gratidão. sua visão aí, né, energética assim da empresa, da nossa casa, né? Muito Sim. bacana encontrar pessoas trazendo essa mensagem. Gratidão pelo convite, adorei. Gratidão de coração mesmo. Se deixar, eu fico. Mas tem conteúdo, né? Isso que é bacana, Sim. né? Quando a gente fala a nossa verdade, a nossa expressão, a nossa essência se manifestando, tem conteúdo para dar e vender, né? Tem muita coisa. Quero agradecer, então, de coração o seu tempo, disponibilidade, estar aqui, por compartilhar tudo isso com a gente, né? Experiências, dicas, sugestões. E quem quiser conhecer o seu trabalho, conta aí como que faz, só acessar o seu perfil, como é que é? Só acessar @semeamor. Lembrando que somos todos semeadores, né? Cada um botando a sua sementinha no mundo. E lá também tem o link para o meu site e para as outras informações. Trabalho tanto com a parte tradicional, mas sempre botando aquele pontinho de energia, não tem jeito. E faço projetos de astrologia, conectados com astrologia, com Feng Shui da floresta, com radiestesia radiônica, consultorias, mentorias, cursos, o que tiver, estamos entrando de cabeça aí. Que lindo, de energia. que lindo. Parabéns, viu, pelo seu belo trabalho, pela Imagina, sua gratidão de pelo ajudar convite. as pessoas. E espaços, né, a estarem vivos, fluidos. Acho que isso é o que importa, assim, né, da gente poder estar bem na nossa casa, com as energias fluindo. Então, parabéns pelo lindo trabalho. Gratidão e parabéns pelo seu trabalho também, trazendo essa conexão super importante com o nosso propósito. É uma alegria ir e compartilhar conhecimentos, né? Que é o que a gente está aqui para fazer. Não adianta fugir. Com certeza. Com certeza. Tem muita coisa para conversar aí, muitas coisas que vamos marcar. Compartilhando, né? Esse trabalho tão bacana que com certeza se conecta e conversa muito bem, né? Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Quem chegou aqui do meio para o final, a live fica gravada aqui no Instagram, depois no nosso YouTube também. Convido todos a conhecer o perfil da Mari, conhecer esse trabalho lindo. E quem quiser também tem muitos conteúdos aqui no Instagram relacionados a esses temas que a gente conversou muito aqui também de espiritualidade nas empresas. Então, uma ótima noite. Até a próxima live. Tchau. Beijo, tchau.